Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e Gabeira estamos aqui hoje, como em todas as terças, para bater um papo sobre os assuntos quentes da semana. Eu e Gabeira vamos conversar hoje sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai falar do presidente Bolsonaro viajante. Desde a semana passada, ele deu o pontapé inicial no que o Bolsonaro promete ser uma rotina a partir de agora. Ele disse que vai viajar ao menos um dia por semana pelo país, inaugurando obras e, aí eu completo, antecipando de um modo nunca visto nesse país uma campanha de eleição presidencial. O senhor vai continuar entregando moradias como essa aqui? Olha, faz parte do governo da gente. Tem mais de 300 mil em carteira, está dizendo aqui. Falei que pelo menos uma vez por semana vou sair de Brasília. Depois a gente vai conversar também sobre a Covid e a terrível marca das 100 mil mortes no Brasil, que deve acontecer ao longo dessa semana. O consórcio de veículos de imprensa atualizou agora há pouco esses números e hoje o país passou de 95 mil vítimas. Exatamente, são 95.078 mortes. O governo tem pouco mais de um ano e meio de existência e o presidente já meio que assumiu uma pré-campanha para a reeleição. Na semana passada, Bolsonaro esteve na Bahia, no Piauí, no Rio Grande do Sul. Nessa sexta-feira agora, ele vai inaugurar em São Paulo, na cidade de São Vicente, uma ponte, isso mesmo, uma ponte, é até meio difícil de acreditar, mas é uma ponte. Não é mais, é óbvio, o mesmo Bolsonaro que durante a campanha de 18 falou dezenas de vezes que era contra a reeleição. Eu peguei aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar no Google, uma fala, por exemplo, dele de 20 de outubro de 18, ainda em campanha. E ele falou: o que eu pretendo é fazer uma excelente reforma política acabando com o Instituto da Reeleição, que começa comigo mesmo, caso seja eleito. Quer dizer, na verdade, desde o início do mandato dele, isso já tinha ficado para trás. Várias vezes, em entrevistas, lives e tal, ele já tinha assumido que queria mais 4 anos. Pretendo fazer, vamos conversar com o parlamento também. Eu acho que é uma excelente reforma política, né? Você acabar com o Instituto da Reeleição, no caso começa comigo, se eu for eleito. Presidente, o senhor vai tentar a reeleição? Olha, se tiver uma boa reforma política, eu posso até, nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Posso fazer isso aí. Agora, se não tiver uma boa reforma política, e se o povo quiser, estamos aí para continuar mais 4 anos. E agora ele meio está botando o bloco na rua. Ele tem conversado com o entorno dele político e também com os políticos do Centrão que tem visitado ele. Quer sair uma vez por semana de Brasília. Ele até já disse na famosa reunião ministerial de 22 de abril que as pessoas, os ministros dele tinham que ir para a rua, sentir o cheiro do povo. O cara rompeu o isolamento, tá dando um pé. Até pensei pro cacete, pô. O pessoal tá passando fome, tá na merda, pô. Sentiu o cheiro de povo. Como eu falei lá, é uma experiência para todo político sentir. Nessas conversas com os políticos, ele tem dito que ao Nordeste ele quer ir pelo menos uma vez por mês. E quando der, fazer o que ele fez na semana passada, que ele viajou na mesma semana para o interior do Rio Grande do Sul e o interior do Piauí. Quer dizer, ele quer, a ideia, segundo ele, é mostrar, viajando para estados bem distantes um do outro, que é um governo dinâmico, que está em todos os lugares, etc. Eu acho que existem vários fatores aí para a gente analisar, né? O primeiro é o que o impulsiona, né? Eu acredito que ele ficou muito assustado com a pandemia, com a possibilidade da pandemia ameaçar o governo dele. E está tentando recuperar de alguma maneira ou manter de alguma maneira a sua popularidade. Ele deve estar observando também o que acontece nos Estados Unidos, onde o Trump está com inúmeras dificuldades para se reeleger. Donald Trump acredita que em outubro vai poder anunciar a data do início da vacinação contra a Covid nos Estados Unidos. Se a eleição fosse hoje, ele perderia feio para o candidato da oposição, Joe Biden. Só mesmo uma surpresa dessas pode salvar Trump, que 2/3 dos americanos condenam pelo desastre da pandemia no país. Agora, esse processo que ele iniciou tem uma série de problemas, né?
O primeiro é que é a própria retaguarda. Ele, nesse momento, a esposa dele está doente, né? Está com Covid, não é grave. De qualquer maneira, eu creio que qualquer marido ficaria preocupado em deixar sair muito, se afastar muito da mulher que está com Covid, né? Além disso, o chefe da Casa Civil está com Covid, o general Walter Braga. Além disso, outros ministros também caíram com Covid. O ministro da Casa Civil, Braga Neto, disse hoje que está com Covid. É o 7º integrante do primeiro escalão do governo contaminado com a doença, além do próprio presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma dificuldade na base, né? A outra dificuldade, eu acho que para você iniciar esse processo, ele tem uma série de problemas que estão ocorrendo no país que ele tem que cuidar imediatamente. E parece que ele tem uma certa dificuldade em governar, entende? Ele se sente um pouco entediado com a atividade cotidiana de governo. Gabriela, deixa eu te interromper um ponto aí, só um pouquinho, porque por acaso, na semana passada, uma pessoa de dentro do Palácio do Planalto me falou um negócio que eu achei curioso. Um servidor do Palácio do Planalto, ali do andar da presidência, que está lá algumas gestões, desde o governo Lula. E ele me disse o seguinte: Lauro, o Bolsonaro, desses presidentes todos, desde o Lula, Dilma e Temer, é o que menos fica dentro do gabinete dele. Porque o presidente, em princípio, fica ali no seu gabinete, é a figura mais importante e as pessoas vão a ele. No caso do Bolsonaro, ele me disse que o Bolsonaro ele tem um costume, de vez em quando, durante o dia, ele sai do gabinete, anda pelo andar, entra no gabinete de alguém, dá um oi e tal. Isso, para mim, é uma característica que mostra que ele não aguenta ficar parado naquele gabinete ali, né? Então, e tem a ver com o que você está falando. Entediado, ele também não tem paciência para ficar lendo dossiês, para ficar lendo processos e relatórios, para tomar suas decisões. Muito possivelmente ele espera que alguém fale para ele o que está se passando, ele ouve e toma as decisões. A primeira grande viagem foi para o Nordeste. O presidente da República, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda hoje aqui na Bahia. Foi o primeiro compromisso oficial dele depois de se recuperar da Covid-19. Lá no Sudeste, a minha região, nós não temos problema de falta d'água. E quando nós vemos e sentimos a felicidade de um povo, quando chega água naquela região, isso amolece os nossos corações. Elas significam também uma tentativa de transição, entende? Uma tentativa de viajar, não dentro do país, mas viajar dentro de tipos de eleitor. Ele era basicamente forte entre eleitores do Sudeste e do Sul e relativamente fraco no Nordeste. Com a crise e com a possibilidade de injetar dinheiro para que as pessoas se recuperassem, auxílio emergência e agora a Renda Brasil, ele anteviu a possibilidade de conquistar o eleitorado do Nordeste e com essa conquista do eleitorado do Nordeste, ele substituiu um pouco as perdas que ele está tendo aqui no Sudeste e no Sul, em função das promessas não cumpridas. Você sabe que muitas promessas de um populista não podem ser cumpridas mesmo, entende? Ele já começa a aparecer o que são todos os governos no Brasil quando caminham do meio para o fim. Em primeiro lugar, ele faz um acordo com o Centrão. Em segundo lugar, ele procura estabelecer um eleitorado clientelista que possa aguentá-lo em qualquer circunstância. Gabriela, isso que você está falando bate exatamente com o que as pesquisas estão mostrando. As pesquisas mais recentes mostram, primeiro, que o Bolsonaro, apesar de tudo, ele continua sendo não só um candidato competitivo, quer dizer, mas mais ainda, ele tem liderado todas essas sondagens. Ele continua tendo aquele 1/3 do eleitorado dele, mas se a gente juntar com os que avaliam o governo do Bolsonaro como regular, ele chega a cerca de metade do eleitorado. Nesse período, exatamente as pesquisas mostram o que você está dizendo. Ele trocou
uma parte do eleitorado dele. Uma parte dos de renda mais alta foram perdidos. Na pandemia, ele conseguiu agregar uma turma situada na faixa de renda mais baixa. E isso, obviamente, é o resultado imediato dos R$600 de auxílio emergencial. Nesse ponto, chama muito a atenção uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas e que foi divulgada na semana passada pelo jornal Valor Econômico, que reforça uma coisa que todo mundo já sabe, que é a extrema pobreza do país. Quer dizer, de acordo com a pesquisa, em junho, quase metade da população recebendo o auxílio emergencial, a proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de extrema pobreza foi a mais baixa em 40 anos. Caiu um número de brasileiros vivendo abaixo da linha de extrema pobreza. Esse auxílio mudou essa situação. De maio para junho, quase 2 milhões de pessoas conseguiram sair da situação da extrema pobreza por causa desse auxílio emergencial que veio por causa da pandemia. É uma coisa impressionante. A gente sabe também, por outro lado, que os R$600 não serão para sempre, o Tesouro não dá conta, mas me parece claro, né, que o Bolsonaro não vai deixar cair esse auxílio a zero. Se isso é suficiente para garantir a reeleição dele, não sei. Se isso é suficiente para tirar o Nordeste, que representa 27% do eleitorado brasileiro, do PT, não sei. Acho que essa resposta ninguém tem ainda, 2022 ainda está longe, e ainda tem muita crise econômica pela frente. Exatamente. Eu acho que tem aí 2 fatores que nós temos que examinar. O primeiro é esse que você disse, a crise econômica, né? Até que ponto, na situação econômica do Brasil, ele pode manter uma política assistencial, optar por esse caminho, ele não pode complicar mais a economia e criar uma situação mais difícil. Resolvendo essa questão assistencial através de um aumento do imposto, o desgaste também pode não compensar esse movimento, entende? Então são 2 perspectivas aí que são problemáticas. Se ele não tem condições de manter economicamente esse caminho, certamente vai repercutir na economia de uma forma negativa e, consequentemente, na popularidade dele. Se ele tem condições, através de um aumento de impostos, tem que ver também qual a repercussão do aumento de imposto na popularidade dele, né? Primeiro, para passar esse aumento de imposto, e amanhã, quarta-feira, o Paulo Guedes vai ter uma audiência pública lá na Comissão Mista de Reforma Tributária e tal, para tentar, mais uma vez, explicar e tentar convencer os congressistas da tal da CPMF digital, que, em princípio, até onde se sabe, é rejeitada por quase a unanimidade dos parlamentares. Mas ele insiste nisso, quer dizer, na verdade insiste nisso desde o início do governo. Já caiu até o secretário da Receita. Quando falou nisso a primeira vez, né? O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, foi demitido do cargo um dia depois do anúncio do governo da criação de um imposto semelhante à CPMF. Quando falou nisso, ele falou que eles conversavam dentro do Ministério da Economia, mas aí o Bolsonaro cortou a cabeça dele. A verdade é que o Bolsonaro aparentemente não, assumidamente deu ok para o Paulo Guedes tentar convencer os parlamentares, mas em princípio isso é muito difícil. Eu digo em princípio porque também pode ter algum convencimento, eu acho difícil, do tipo, olha, se a gente tiver mais dinheiro, não sei quantos, 60, 70 bilhões a mais por ano, isso pode também reverter em obras e obras que vocês podem ser beneficiários em conjunto, vocês parlamentares. Então tem toda uma discussão aí. Ainda assim, eu acho muito difícil passar a CPMF. Eu também acho, é difícil passar, e eu acho também que o Bolsonaro, como todo populista, né, ele falou agora em submeter a decisão ao povo. Então ele não sei que forma de submissão ao povo ele pretende, se é um plebiscito, um referendo, não sei o que ele quer, não é? Mas ele quer que o povo se manifeste. E se ele colocar essa questão em termos populares, nós sabemos que o aumento de imposto, não há governo que, por mais popular que seja, que consiga a maioria nisso, não é?
Eu falei aqui, nós falamos, aliás, que ainda tem muita crise econômica pela frente, antes dele pensar em reeleição e tal, mas na verdade ainda tem muita crise econômica pela frente, como tem muita investigação de fake news pela frente, como tem muito caso Queiroz pela frente e ainda tem muito coronavírus pela frente, quer dizer... Tem muita realidade pela frente, né? Sobretudo tem muita realidade. Eu exatamente hoje estou pensando exatamente em escrever um artigo sobre quando o populista começa a perder o pé, entende? Quais são os elementos? Eu acho que um dos elementos fundamentais foi o fato do populista, o Trump e o próprio Bolsonaro, a terem apresentado, como eles só sabem apresentar, soluções simples para problemas complexos, entende? Quando surge um problema complexo de grande envergadura, como a pandemia, a única saída que eles tiveram foi a negação. Isso traz consequências, né? No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Entramos então já com um gancho aí, entramos no nosso segundo assunto. Nos próximos dias, quer dizer, mantida a média que a gente tem tido, o Brasil vai chegar a 3 milhões de contaminados e 100 mil brasileiros mortos. Temos no Brasil hoje uma espécie de desastre anunciado, né? Isso não é surpresa para ninguém. O resultado de 3 ministros da saúde durante a pandemia, um deles, o atual, Eduardo Pazuello, já está quase 3 meses interino, é o resultado do Brasil ter como líder um presidente negacionista. É um país que virou uma espécie de cada um por si em relação ao combate à doença, não tem nenhum planejamento central. O Brasil parece que fica hoje na mão de curandeiros, receitando receita cloroquina. Hoje surgiu um novo curandeiro, o prefeito de Itajaí, que vai injetar ozônio pelo ânus do paciente, você viu? Nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2-3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, que é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. É inacreditável, Gabeira. Quando eu vi hoje, eu acordei hoje muito cedo, 6 da manhã, e eu olhei no Twitter o tal do vídeo. Óbvio que a primeira reação foi imaginar alguma fake news ou que fosse uma fala antiga editada e tal. Eu tive que gastar alguns minutos, indo inclusive no Facebook dele, prefeito, que é médico, para constatar que aquilo não era mais uma fake news, uma brincadeira, uma brincadeira de mau gosto, mas enfim, faz parte do mundo que a gente vive. Mas enfim, é exatamente isso. Ele disse no vídeo que isso, a aplicação do ozônio pelo ânus daria um resultado excelente. Uma coisa absurda, é o samba da Covid doida. Além de ser extremamente grave a situação do Brasil, é também uma matéria para os humoristas, né? Sim. Agora, você vê, por exemplo, nesse campo, como o Brasil não só não tem uma política, como surgem várias teorias, entende, não científicas a respeito do assunto. O próprio ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, ele contraiu a Covid e diz que vai usar aquele vermicida vermífugo chamado Anita, que ele está pesquisando como uma saída maravilhosa. E leio que eles já gastaram 8 milhões nessas pesquisas para descobrir, para constatar se esse vermífugo Anita realmente tem um papel que ele acha que tem, entende? Então é realmente uma coisa, um país de curandeiros, né? Exatamente, um país de curandeiros. Tem o tal também do remédio de combate a piolho, que se espalhou. Tem conhecidos meus que compraram o remédio de combate a piolho. Inclusive um deles careca, não precisaria nem de... O remédio não vai servir para nada. É impressionante. Mas a gente está rindo, mas é uma coisa horrorosa, porque é um pouco a falta desse comando central, né, que poderia balizar
a reação em cadeia da população, etc, etc. Mas você tem, de novo, um presidente negacionista, um prefeito médico de uma cidade de Santa Catarina que vai receitar essa loucura. E o resultado, né? Eu li hoje uma entrevista da Mônica De Boyle, dizendo, como economista, ela vive nos Estados Unidos, que ela considera difícil que venham investimentos para o Brasil em grande escala, antes que o Brasil realmente mostre que está tentando dominar efetivamente essa pandemia, entende? Se a pandemia continua completamente sem controle, muito possivelmente, junto com a questão ambiental, o Brasil, a pandemia e questão ambiental fazem uma barreira em relação à entrada de capitais aqui, né? Investimentos diretos desses para você construir uma fábrica, uma empresa vir ao Brasil e se implantar aqui, uma multinacional chinesa, alemã, americana, esquece, tão cedo não vai existir. O que tem nesse momento, é sempre bom a gente diferenciar, a Bolsa de Valores não para de subir, com a economia em crise, o país está em boa parte parado, o país está em recessão e a gente vê a Bolsa subindo. Mas aí é um fato específico do mercado financeiro, que tem a tal da liquidez, porque os juros estão baixos no planeta inteiro, eles têm dinheiro que eles precisam aplicar e eles escolhem aqui e ali e aplicam. Agora, isso também é um dinheiro que vai e volta imediatamente, assim como a Bolsa. Né? Exatamente, assim como a Bolsa, até o início da Covid estava, para falar da Bolsa brasileira, nos tais 120 mil pontos, o Ibovespa, depois caiu para 85 mil e agora volta para 110 mil. Quer dizer, nada, esse dinheiro pode sair no dia seguinte, a gente voltar, a Bolsa voltar. É diferente do dinheiro que a Mônica citou, por isso que eu quero fazer a diferença, que é um dinheiro de investimento direto, que é quando uma empresa, uma multinacional decide, por exemplo, erguer uma fábrica no Brasil, decide entrar no Brasil para investir de verdade em coisas mais duráveis. Aí você precisa de uma segurança maior, que não é um dinheiro que vai e volta, como você está dizendo. Exatamente, uma situação muito difícil. E mais, uma secundariamente difícil, mas que não é muito agradável para as pessoas que têm relação com o mundo, é que os brasileiros não podem entrar nos outros países. Também já é uma situação desagradável, né? Você saber, por exemplo, que às vezes você tem um parente fora do Brasil, tem um negócio, alguma coisa a realizar fora do Brasil, você não pode entrar, entende? Gabriel, eu acho que de positivo em relação ao Ministério da Saúde no combate à pandemia, acho que a única coisa que a gente pode citar, e ainda bem que foi feito, esse acordo do Ministério da Saúde com a Universidade de Oxford para poder produzir a tal vacina. E essa semana tem uma medida provisória exatamente para poder comprar o grande lote, 100 milhões de doses de vacina. Isso seria interessante. Exato. Mas, eu não quero complicar, mas você tem ontem a declaração do diretor da OMS dizendo o seguinte: muito possivelmente não há bala de prata contra o Covid. Na abertura da coletiva, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, alertou que apesar das muitas vacinas em desenvolvimento, ainda não existe uma bala de prata que vai resolver tudo, uma solução. Falou também que, por enquanto, não existe uma solução para a pandemia e que é possível que nunca exista. Possivelmente, uma vacina pode não funcionar completamente, entende? Então é também outro problema que nós temos que examinar, né? A possibilidade da vacina dar uma perfeita imunidade, né? Outro dia eu conversava isso com um ministro próximo ao presidente Bolsonaro. Se há uma coisa, como eu já disse aqui, que o Ministério da Saúde fez correta e que inatacável, é esse convênio com a Universidade de Oxford. E o presidente, ele o tempo todo, nas lives, na entrevista, ele fica balançando aquela caixinha de cloroquina e em nenhum momento ele tenta valorizar algo de fato positivo feito
em última instância, pelo governo dele, ou seja, esse convênio. Não, ele não toca no caso do convênio e da vacina, parece que ele tem horror a isso. Ele só fala e balança a caixinha de cloroquina. É mais uma dessas bizarrices do presidente. É isso, é um país bizarro, né? Nós estamos aí, começamos a semana com a notícia de que o ozônio, pelo ânus, nos salvará. Bom, está terminando o Lauro Gabeira de hoje. A gente vai ficar por aqui. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. Esse episódio teve a edição da Fernanda Pontes e do Vitor Carvalho. Na terça-feira que vem, a gente está de volta. Tchau. Até lá.